é um ato de resistência, né? É aquilo que você está falando, né, Marco, sobre a questão do preconceito. Tem gente sentindo muita vontade agora. Isso que eu acho perigo. Antes, mesmo que fosse, ficava, não vou falar, porque justamente é a punição. Mas hoje tem um pessoal junto, principalmente com redes sociais, e mesmo fora das redes, né, das questões institucionais, acho que vocês se lembram, e tem a ver com um pouco do que eu falo, no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, o prefeito mandou recolher o que não tem a ver com a questão racial, mas a questão de gênero. Antes, o máximo que o Crivella fazia era não participar do carnaval. Mas hoje está sentindo tão à vontade que ele mandou a gente recolher o livro. Então, esse é o perigo. Tem um certo segmento da população que está sentindo muita vontade, porque tem um endosso de certas autoridades. Né? Bom, mas esse é um assunto atual, acho que por isso também é muito importante ter essa oportunidade de a gente botar a mão na consciência para falar sobre essa nossa realidade. E nós somos um país racista, somos. O Brasil é um país que não tem uma lei, né, nunca teve uma lei como nos Estados Unidos, a lei Jim Crow, que era uma lei discriminatória, escolas para negros, escolas para brancos, ônibus, né, bebedouros para negros, bebedouros para brancos, assentos lá na frente para os brancos. Se sobrar, se não tiver nenhum branco de pé, você pode sentar no banco dos fundos. É mais fácil quando você tem um alvo e aí junta todo mundo para tentar debater algo. O Brasil é uma democracia racial, né, nós não temos esse problema, afinal de contas, ninguém te impede de chegar numa faculdade pública, né? Vai entrar na USP, sabe, para todo mundo. Você quer ser diretor de um banco? Faça para todo mundo, né? Em tese seria. Mas, então, vou falar sobre o meu trabalho, que é fruto, e é interessante que assim, há um diálogo com cada uma das apresentações que eu tive a honra de assistir aqui, a alegria de assistir, e já vou me justificando que, ao contrário das outras pessoas que me anteciparam aqui, eu não sou artista. Né? Os artistas, né, essa alma criativa, essa capacidade de ou usar o corpo, ou de alguma maneira saber escrever, saber usar a sensibilidade visual para tirar uma boa foto, isso aí realmente eu admiro tanto, e infelizmente eu sou desprovido desse talento, então eu fui pesquisar. Então essa minha pesquisa, que é sobre o negro nos quadrinhos, aí algumas pessoas me perguntam por que eu escolhi esse tema. Espero que um dia eu não precise justificar. Que cada um possa estudar aquele assunto que ele achar mais conveniente, sem ter que explicar, mas você é japonês, você devia ser fotógrafo. Japonês fotógrafo é o que mais as pessoas estão, mas é verdade. Eu não tiro uma foto fora de foco. Ainda bem que tem um celular que me impede de tirar a foto errada, porque senão eu teria tudo torto. Eu nunca lutei karatê, então eu sou... Quer dizer, o estereótipo que fazem do japonês, eu fujo a todos. Então, eu acho que é importante estudar um tema nacional, afinal de contas, de que negro a gente está falando. Né? Então, aqui é uma primeira constatação. Nós somos um país que tem 54,9% da população afrodescendente. Então, tem que, de alguma maneira, essa população, que aliás eu falo que o Brasil é um país irônico, ingrato e paradoxal, que as minorias são a maioria. Mulheres são a maioria da população. Os afrodescendentes são a maioria da população. Mas tem menos representatividade, tem menos voz, tem menos... Justamente, onde estão as escritoras negras? Né? Onde estão os fotógrafos negros? Os 10 no país inteiro? Então, isso é complicado. Onde estão os alunos de dança negros? Que espaço eles ocupam? Se são 55%, eles devem ter algum lugar. Onde nesse país eles estão? Né? E aí, a minha pesquisa tenta... Bom, se são a maioria, onde estão os negros na mídia? Não só nos quadrinhos, né? Mas na publicidade, no teatro, no cinema. Então, tem trabalhos muito interessantes que fazem essa análise, né? É o Negro Cinema, que é esqueci o nome do autor, mas é uma pesquisa muito interessante. No teatro, teatro experimental do negro, então tem dois trabalhos muito interessantes também. Ou seja, há um pensamento em relação a essa ausência, porque a ausência também é uma forma de preconceito. Você omite, você não mostra aquele elemento, então é como se ele não existisse. Né? Isso é muito grave. Então, a minha pesquisa foi sobre o negro nos quadrinhos, o papel que eles desempenham, porque não basta ter uma quantidade, precisa ver de que modo eles aparecem. Se é uma maneira positiva, negativa, se é ofensiva. Né? E aí, quais são os personagens negros nos quadrinhos brasileiros, que foi uma tese que eu defendi de doutorado na ECA USP, em 2013, o meu recorte até 2011, mas eu continuei analisando esse material até 2019, quando eu pude lançar um livro que faz essa trajetória do personagem negro. Então, esse aqui é a primeira tira da primeira história em quadrinhos do Brasil, que é considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil,
de 1869, chama-se Joaquim, e esse personagem aqui no meio, que é para a luz. É no meio, no meio. Aqui, então, esse personagem aqui é o Benedito, a família do Benedito chorando, porque esse aqui é o Joaquim, ele vai para o Rio de Janeiro e vai ser acompanhado pelo criado dele, né? Ele vai levar a bagagem do Joaquim. Lembrando que em 1869 a abolição ainda não havia sido instituída, ainda estávamos no sistema escravocrata, embora Ângelo Agostini fosse um abolicionista, que também, da minha surpresa, né, eu via muitas charges dele condenando a escravidão, uma série de coisas, mas ele não é simpático aos negros. Quando é assinada a abolição, mostra, ele faz umas charges, né, inclusive tem duas cabeças de um negro e de um chinês, e fala essas duas pragas vão acabar com o Brasil. Então não significa que ele fosse simpatizante. É que, na verdade, muitos abolicionistas encaravam aquilo como um sistema arcaico de produção. Mais do viés do capitalismo, que aparece, né, porque há uns meios de produção mais modernos, mais avançados, e, é claro, o escravo não consome. Então ele não entra na conta de quem realmente entende que quer ganhar dinheiro. Bom, aí vou mostrar algumas séries que eram baseadas numa representação muito comum naquela época, que era baseada nos minstrels, né, que são os atores brancos americanos, que pintavam o rosto com tinta preta, né, com carvão, com fuligem, e deixavam a parte dos lábios pintavam de branco para realçar. Que dançavam e cantavam imitando os cantores negros, porque os cantores negros eram bandas itinerantes, se apresentavam pelo país inteiro, dançando, cantando, no estilo musical deles, só que aí alguns atores brancos fizeram graça disso. Tem um filme muito interessante, chamado Hora do Show, do Spike Lee, que é fantástico nesse aspecto. Aproveitando, só o Instituto Moreira Salles está com uma exposição do J. Carlos. Sim, porque eu tive a oportunidade de fazer um painel lá, eu e o Marcelo Salete, né, justamente como convidados do Instituto Moreira Salles, para falar desse aspecto da obra do J. Carlos. Na minha opinião, né, dentro da pesquisa que eu fiz, essa representação de um personagem negro é a pior possível nos quadrinhos. Aproxima de um animal, e não só na representação desenhada, né? Não só no visual. O papel que ela desempenha, todas as vezes em que há uma piada, é em cima da ignorância, da falta de jeito da lamparina. Então é extremamente ofensiva essa representação. E o J. Carlos foi um dos maiores artistas gráficos do Brasil. Então é aquela questão do Monteiro Lobato. Puxa, sou fã do Monteiro Lobato, mas, puxa, esse critério. O J. Carlos também. Ele foi extremamente preconceituoso, e não só no lamparina. Ele tem um personagem chamado Gibi, de 1907, que também tem esses traços estereotipados, carrega toda essa carga de discriminação, de preconceito, na hora de desenhar um negro nos quadrinhos. Né? Eu até, quando fazia esse trabalho, falava, mas como é que pode? Né? Se os negros, será que não se ofendiam quando via esse tipo de desenho? A coisa é pior ainda, o buraco é mais embaixo. Eles nem liam essas publicações, eles não tinham acesso a esse tipo de informação. Né? Portanto, não tinham nem como se ofender. Ou seja, a coisa é mais grave. Quando a gente pensa, então, não, a situação é ainda mais grave ainda do que a gente podia imaginar. Bom, aqui é uma outra apresentação, né, o Azeitona, o recuerdo do Azeitona, do Luiz Sá. Essas duas imagens foram publicadas numa revista chamada Tico Tico. Fez muito sucesso, foi a primeira publicação que trazia quadrinhos também, mas não eram só quadrinhos. História em quadrinhos, textos, tinha brincadeiras, né, recortar e montar, casinhas, bonequinhos. Era uma revista voltada ao público infantil, durou mais de 50 anos. Foi muito interessante. E aí eu vou falar de algumas outras publicações, que é claro, há uma linha evolutiva, né? O meu trabalho ali que tem uma linha cronológica, desde 1069 até 2019, ou seja, 150 anos de história de representação dos negros nos quadrinhos. E essa aqui é a primeira vez que um personagem importante como o Zumbi, né, que acho que é o personagem ícone da cultura afro-brasileira, ele aparece nas histórias em quadrinhos, e o roteiro é de Clóvis Moura, que é um antropólogo, historiador famoso, né? Ele, inclusive, tem um livro chamado Injustiças de Clio, que justamente denuncia, assim como a professora Regina Dal Castanheira, que eu li esse trabalho, né, sobre a omissão, a pouca presença de personagens negros, o professor Clóvis Moura, ele fala que houve um intencional e proposital apagamento de personagens negros na historiografia nacional. Mesmo quando é sabido que os personagens negros desempenharam um papel de destaque nesses episódios. Por exemplo, a Guerra do Paraguai. Todo mundo